Oi, Leandro, aqui é a Juliana e eu vou contar um pouquinho da nossa história para dar um contexto antes de responder as perguntas, que aí vai fazer um pouquinho mais de sentido. Quando antes de vir para cá, né, a gente veio para cá em dezembro de 2018, aqui para o Canadá, e antes eu estava trabalhando, né, eu trabalhei em 2 escolas Waldorf lá, né, de pedagogia Waldorf. E quando a gente fez nossos planos para vir para o Canadá, a prioridade maior era ir para uma cidade onde tivesse uma escola Waldorf. E nos vai-vens das procuras, das pesquisas por colleges, a gente acabou encontrando aqui em Kelowna. O único college que na época que a gente estava planejando vir para cá, que tinha matrículas abertas, era aqui em Kelowna, e a gente descobriu que tinha uma escola Waldorf aqui. E meio que foi assim que a gente acabou parando aqui. E aí o processo todo, né, começou antes da gente vir pra cá, né? E eu mandei um e-mail para a escola, né, perguntando como que funcionava, os processos de matrícula, valores, né, enfim, saber um pouquinho mais sobre a escola. E, né, a pessoa que me respondeu foi muito aberta, muito receptiva e amigável, e foi muito simples esse contato. A gente, apesar de a gente ter, né, nosso primeiro plano era vir para cá em agosto de 2018, e aí só que nossos documentos não ficaram prontos a tempo e a gente protelou nossa vinda até dezembro. E aí a gente já tinha feito, né, acho que desde junho, talvez até antes, maio, eu já estava em contato com a escola, conversando com eles, né, e foi muito simples esse contato. Quando a gente veio para cá, né, a gente marcou uma visita à escola, então a gente chegou aqui no dia do Natal, dia 25 de dezembro, e a gente no dia 28 a gente foi visitar a escola, né, a secretária e uma das professoras, né, a professora da minha filha mais velha, que na época ela estava indo pro kindergarten, ela fez uma reunião com a gente, explicou pra gente, a gente fez a matrícula, foi muito simples, as pessoas foram muito receptivas, né, já estão acostumados a ter alunos internacionais, né, lá na escola dela tem alunos de vários lugares do mundo também, tem chineses, tem indianos, enfim, tem uma diversidade bem grande, apesar, obviamente, da maioria ser canadense mesmo. Mas foi bem simples, a gente chegou, já sabia os preços, os valores, como eu já vinha de uma escola Waldorf, eles não precisaram me explicar muito sobre o método, né, porque a gente já tinha essa experiência, né, eu já trabalhei durante 4 anos em escolas Waldorf, então, e as minhas filhas, né, frequentavam a escola Waldorf no Brasil, obviamente, né, na mesma escola que eu trabalhava, e então foi muito simples, né, chegar aqui e entender como funciona tudo. Minhas filhas não tinham inglês fluente na época, elas não sabiam praticamente nada. Antes de vir pra cá, o que eu ensinei foi básico do básico, foi pedir água, ir pro banheiro, enfim, coisas muito básicas, sabe? Básico para sobrevivência, sabe? E foi muito rápida a adaptação, assim, muito rápida mesmo. Eles não ofereceram nada extra, nenhuma ajuda extra, porque, em primeiro lugar, que a escola Waldorf já é algo mais natural. Eles não alfabetizam antes do primeiro ano, né? Apesar, né, do currículo de BC, aqui eles terem uma exigência de que inicie-se um processo de alfabetização no kindergarten. Já foi algo muito simples. Nas escolas Waldorf eles não forçam a alfabetização antes do primeiro ano, antes da criança completar 7 anos, normalmente. E, né, para minha maior, né, que estava no kindergarten, no comecinho ela sentia alguma dificuldade, né, na comunicação, e sentia poucas vezes, assim, fora da brincadeira, sendo colocada um pouquinho de fora, mas assim que ela pegou a língua, ela se enturmou muito rápido. E aí todas as crianças já brincam com ela. Hoje, a gente tá aqui há um ano e meio, ela
ela é mais fluente que eu, me corrige muitas vezes em algumas palavras, é bem interessante isso, né? Agora ela já tá terminando o primeiro ano e super fluente, fala super bem, tá sendo alfabetizada em inglês, agora sabe muito mais inglês do que português, né? Apesar desse curto espaço de tempo, ela tem falado super bem inglês e tá querendo aprender agora também os sons do português para aprender a escrever em português também, né? Porque a alfabetização é bem diferente nas duas línguas, pelo pouco que eu estudei do português e pelo que eu vi do inglês, principalmente agora, durante a quarentena que ela teve aulas virtuais, eu pude acompanhar um pouquinho de como que é esse processo e entender as diferenças do ensino das duas línguas. Mas tem sido muito simples, né, na kindergarten e na preschool, que a minha mais nova tá na preschool, ainda vai ficar mais um ano lá. É tudo muito suave, as transições são feitas com músicas, então é muito mais artístico, eles têm mais essa facilidade de absorver com brincadeiras a língua, né? Então tem sido muito simples, a minha pequena também já tá bem fluente, já se vira muito bem, né? Levou um pouquinho mais de tempo do que a mais velha, mas hoje já, né, não tem problema nenhum em se comunicar, né? Obviamente, comete alguns erros, como eu cometo também, mas vai muito bem, assim, se tem muitas amigas, amigos, conversa com todos, a professora fala que ela se desenvolveu super bem, não tem problema algum, e é isso, né? Acho que a gente precisa mais de ajuda extra do que eles nesse momento de adaptação, né? Então, a gente é só confiar que crianças absorvem muito rápido as coisas e se adaptam muito rápido, né? Então, próxima pergunta aqui que você fez. Você pode fazer uma comparação com as escolas do Brasil? Achou que o método de ensino é mais efetivo? Eu não consigo fazer muito essa comparação porque eu venho do mesmo método de ensino, né, nas escolas Waldorf. Apesar de cada professor ter a liberdade de desenvolver o seu método para ensinar, existe uma similaridade muito grande entre todas as escolas Waldorf, e é isso que me encanta nesse processo, né, porque não importa em que lugar do mundo você vá, você entra numa escola Waldorf, você sabe que é Waldorf. É bem isso, assim, tem um ar diferente e um ar aconchegante, e é isso que as crianças precisam nessa época, e eu acho que é isso que faz ser efetivo, porque no fim das contas, aprender a ler uma hora ou outra eles vão, você não precisa forçar a barra que eles vão naturalmente aprender pelo próprio instinto de estar cercado por palavras e por pessoas falando, então é muito natural, quando a criança chega o momento certo, ela vai sentir a vontade de aprender. E é isso que aconteceu com a minha mais velha, eu esperei ela fazer 7 anos para entrar no primeiro ano, então ela já tem esse instinto natural para aprender, e eu acho que isso depende muito do professor também, muito mais do que o método de ensino, é mais o pessoal, é cara a cara com o professor, é saber se a criança tá se sentindo confortável naquele ambiente. O que eu sinto é que método de ensino escola pública, pelo que eu ouço de amigos que a gente conversa, que tem filhos em escola pública, é que os problemas são muito parecidos com o do Brasil também, questão de dos professores estarem sobrecarregados com muitos alunos, né? Apesar de que muitos alunos aqui são 20, 22 alunos por turma. A escola deles, como é uma escola particular, é uma escola pequena também, passou por algumas crises há uns anos atrás, então está se reconstruindo. E tem poucos alunos na sala dela. A sala dela é primeiro e segundo ano juntos, né? Então ela tem 8 alunos, 4 de primeiro ano, 4 de segundo. Então, ela tem muita atenção, né? Ela teve muita facilidade, apesar da gente ver que tem outros alunos que têm mais dificuldade também. A gente sente que todos eles são acolhidos, né, bem. Agora, eu não posso dizer o mesmo de escolas particulares, que eu já ouvi algumas reclamações de mães, no sentido de que não tem uma visão individualista sobre a criança, né? Ela é colocada num grupo e é isso, e é muito o que acontece nas outras escolas no Brasil também.
ela não é olhada como indivíduo, mas como parte de um grupo, e isso eu acho que não muda muito, né? Quanto a eles sentirem falta do Brasil, a gente sente, né? A gente tem muitos amigos aí, a gente tem pessoas muito queridas, família, enfim, e a gente sente falta, elas sentem falta também, mas elas se adaptaram muito bem e elas não têm vontade de deixar isso aqui porque é pior do que lá, né? Não tem isso, elas gostam daqui, elas adoram ir pra escola. Minha filha não falta de jeito nenhum, só se ela estiver doente, ela não pode sair da cama, que elas não querem ir pra escola, porque elas adoram estar com as amigas e brincarem lá, então acho que isso é o maior sinal de que elas se adaptaram e não querem mudar isso agora, entendeu? Bom, quanto ao acompanhamento médico, isso eu tô um pouco em falta com isso, né? Eu só levo elas no médico mesmo se tá doente, eu nunca levei elas, a gente não foi atrás de médico de família ainda, nem sei se eu vou, porque a gente usa muito pouco, assim, elas mal ficam doentes e a gente aqui em casa tem uma alimentação saudável, uma rotina saudável, elas têm hora para fazer tudo aqui em casa, então isso já ajuda a saúde ficar bem, elas ficarem bem, ficarem saudáveis. E a gente praticamente não foi em médico, foi acho que umas 2 vezes por causa de virose, assim, né? De vomitar bastante. E aí, tipo, eu só levo assim se tá no limite mesmo. Às vezes a gente trata com homeopatia, com médicos antroposóficos aí do Brasil, né? A gente tem alguns contatos. Então, a gente usa muito pouco médico aqui. Então, eu não tenho muito o que falar nesse sentido. Mas toda vez que a gente precisou usar médico, aqui a gente foi numas walk-in clinics, que são clínicas que o médico tá lá para atender e você não precisa marcar hora. Se você tem uma emergência que não é uma emergência de pronto-socorro, você pode ir lá, né, falar com o médico, conversar, né, ele te atende normalmente e é isso. Os médicos já peguei, né, acho que a gente foi 2 ou 3 vezes em médicos, não, duas só. E até hoje, né, a gente tá 1 ano e meio aqui, usei 2 vezes e um deles foi bem atencioso. Aliás, os 2 foram atenciosos, mas eu já vi alguns reviews, né? Sempre vai no Google para ver os reviews antes e a gente vê algumas reclamações de tratamento médico, mal olhar na cara. Tem disso aqui também, né? Obviamente, mas fila de espera longa, né? De você esperar mais de 2 horas para ser atendido. Como eu tô com criança, às vezes eles passam na frente, então eu não tive muito esse problema. Então, esperei 1 hora e pouco para ser atendido, mas, né, acho que dentro da normalidade, né. Como a gente, né, na verdade só queria diagnóstico, né, a gente acaba nem fazendo o tratamento que eles passam, que eu só queria diagnóstico para saber o que fazer em relação à homeopatia e, né, porque eu já tenho alguns remédios homeopáticos aqui, a gente só precisa saber o que é para saber usar, né? E aí o médico de longe muitas vezes não consegue dar esse diagnóstico, né? Mas, na verdade, todas as vezes que eu fui lá foi só por desencargo de consciência, porque o diagnóstico foi o que eu já estava pensando e é isso, né? Quando você conhece seus filhos, conhece a sua saúde, conhece o que está acontecendo com você, é mais difícil de você se enganar com você mesmo, enfim. Mas minha vontade mesmo era ter um médico naturopata aqui, porque aqui eles não têm homeopata específico, né? Eles chamam de naturopata, né? E normalmente é um médico que faz homeopatia e outros tratamentos mais naturais. Mas como é particular e a gente ainda está numa situação de se adaptar aqui financeiramente, a gente ainda não conseguiu marcar uma consulta para ter esse acompanhamento. Mas assim que der, essa é a ideia, ter um médico naturopata. Mas isso é mais pra frente. A terceira parte aqui é sobre daycare. Como eu falei, né, a gente tá numa escola particular, então não foi difícil de conseguir vaga. A gente deixa a nossa filha menor, né, que seria daycare, né, que eles chamam também de preschool,
seria, a gente deixa ela meio período só, né? Porque o período de aulas aqui, a partir da pré-escola, na escola que elas estão, né? Na escola pública, normalmente das 8h30 da manhã até 2h30. Na escola que elas estão, eles fazem de segunda a quinta, das 8h30 até as 3h15. E de sexta-feira, um dia mais curto, vai só até 12h30. Então, não é difícil de conseguir vaga. A minha menor fica só o período da manhã, que seria das 8h30 às 11h30. Porque como eu tô no college, então eu consigo adaptar meus horários também aos horários delas. E às vezes acho que um semestre ou outro ela acabou tendo que ficar uma tarde também, né? Então ficava até o horário de buscar mais velho também. Mas é bem adaptável os meus horários, né? Por isso que a gente consegue ter essa maleabilidade. Senão eu teria que ficar o dia inteiro também, se eu estivesse trabalhando full time. Uma média de valores que eu tenho pago para a Elis, que seria o primeiro ano, tá mais ou menos um valor de 500, 550. E para a Celine também é 510 meio período. Então, se for período inteiro, vai sair $1.000 por mês, o que é bem pesado, assim. A gente sabe que é um sacrifício grande que a gente faz porque a gente entende que é um investimento e não um gasto, né? Eu acho que quando a gente entende que essa primeira fase da vida é muito mais importante que a universidade, a gente sabe que eles estão formando caráter, formando coisas conhecimentos muito mais importantes que eles vão desenvolver do que quando eles já estão formados, já estão grandes. A gente sabe que isso é um investimento que vale a pena ter. Então, por isso que a gente faz todo o esforço que a gente tem que a gente faz para conseguir mantê-las nessa escola. Então, minhas referências que eu posso dar é essa, na verdade, né, da escola Waldorf, aqui o nome é Lakeside School. É uma escola bem pequena e, na verdade, já tem muitos anos, mas está num processo de reestruturação que tem sido muito bonito. Eu gosto muito de acompanhar esses processos. Eu faço parte do conselho de pais também, sempre, né, sou uma das mães responsáveis pela turma do primeiro ano também, como se fala, responsável pela classe, né, de entrar em contato com os pais, ajudar a professora no que for preciso. E, aliás, representante de sala, lembrei o nome. E aí, acho que esse processo é muito bonito de fazer parte da educação dos seus filhos de alguma forma mais significativa, né? Então, super recomendo entrar no site da OSNA, que é AWSNA, que é a Associação Norte-Americana de Escolas Waldorf, e checar para ver quais escolas tem próximo de onde você está pretendendo ir. Aqui em Kelowna a única que tem é essa, né? E eu super recomendo, assim, eu acho que pelo menos para conhecer, para entender o ambiente. Cada escola é diferente, apesar da pedagogia às vezes ser a mesma. Cada organismo escolar funciona de forma diferente, né? Algumas são associativas, que nem essa na qual a gente está. Algumas, normalmente, quando só tem pré-escola ou jardim de infância, às vezes são particulares, então você tem que ver bem onde que você está indo, né? Conhecer bem onde você está deixando seu filho, conhecer as pessoas que estão lá. Eu acho que isso é muito importante. Cada escola é diferente, independente se é pública, particular. O importante quando a gente está falando de filhos, de qualquer maneira, eu como alguém que já trabalhou em escola, eu digo, conheça, converse com as pessoas, tire todas as dúvidas que você tiver, nenhuma dúvida é boba ou simples demais para ser respondida. Eu acho que quando se trata dos nossos filhos, a gente tem que ir a fundo e saber o que a gente está fazendo. E perguntar, conversar com as pessoas, tirar dúvidas, falar com o professor se tem algo que te incomoda. E é isso. Esse é o que eu podia falar. E
Obviamente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre esse método, sobre a escola, fique à vontade em me contatar. Meu e-mail é juliana.troll, troll, @gmail.com.br. Você pode me achar no Instagram também, @julianatroll. E é isso.